Para o próximo nível. Quantos estão preparados para poder mergulhar em uma intensidade mais profunda? Gostaria que vocês abrissem vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, 2 Samuel. Glória a Deus. O capítulo é de número 6. Quem achar e puder se colocar de pé em reverência à palavra, por favor, fique à vontade. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo quanto a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ele está aqui. Deus está aqui. Fique à vontade. Pode navegar nesse oceano juntamente conosco. Vamos quebrar todas as barreiras que estão atrapalhando do Senhor reinar, do Senhor liberar as medidas nesse momento. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. 2 Samuel, capítulo de número 6. Quem achou vai até o verso de número 9. Nós vamos ler seguinte, versos 10 e 11. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte. Aleluia. Diz assim: Nesse dia, Davi teve grande medo de Yahvé e questionou: como poderá vir a arca de Yahvé para ficar em minha casa? Por esse motivo, ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-o para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor a abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Amém? Pode colocar a Bíblia no teu assento, você ficar de pé para a gente orar rapidamente. Orar por quem? Orar por você. Oramos pelo ambiente, oramos por pessoas, mas agora é de você orar por você mesmo. Eu gosto demais desse momento quando eu peço para vocês orarem por você mesmo. Porque às vezes nós temos fé para tanta coisa, porque a religião, ela nos engessa, a religião nos ensina muitas coisas. Mas quando falamos de orar por nós mesmos, nós fazemos uma autoanálise antes disso. E falamos, não estou em dias para orar por mim mesmo. Que alguém ore por mim nesse momento. Esse é um momento de reflexão. Vamos lá. Se você não tem autoridade para orar por você mesmo, entenda que está muito feio as coisas. Mas hoje é um dia de reencontro. Hoje é um dia de voltar ao início. Hoje é um dia de encontro. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Sabemos que a tua presença aqui é uma realidade, sabemos que a tua presença aqui é uma verdade. O que nós chamamos e clamamos nessa noite é a manifestação da tua glória, Senhor. Ah, meu Deus, nesse momento eu tenho a ousadia de orar, Pai amado, igual Moisés, dizendo que sem a tua presença, Senhor, nós nem começamos este culto. Dizendo, Pai amado, que sem tua presença nós encerramos aqui e nós vamos para casa, meu Deus. Pai, fica à vontade para o Senhor falar aos nossos corações, meu Deus. Fica à vontade, Pai amado, para o Senhor estremecer as nossas bases, tudo aquilo que nós confiamos, ó Pai. Que seja nesse momento quebrado, arrancado fora, Pai amado. E que a nossa confiança possa estar só em Ti, meu Deus. Fica à vontade, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Mas fique em espírito de vigilância. Fique em espírito aí, intercedendo, como foi falado aqui na quarta passada. Fique em espírito de oração aí, falando línguas estranhas, mandando bênçãos aqui para cima.
fica ligado. Nesse momento o teu corpo está aqui e você é arrebatado para uma atmosfera espiritual, mas mesmo assim ainda você fica conectado a uma atmosfera terrena. E você não pode de maneira alguma desconectar da terra, mas você pode conectar com céu e terra. Porque a Bíblia diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra também será desligado nos céus. Ou seja, nós temos agora essa junção para nós trazermos aqui a presença de Deus a esse ambiente. E tem gente que acha que eu não tenho coragem de encerrar um culto se eu não sentir a presença de Deus. Nós temos coragem para isso, sim ou não? Sim ou não? Sim. Porque um dia nós começamos um culto aqui, era um culto que estava cheio, era um culto de domingo. E quando eu comecei nos primeiros minutos de mensagem, eu entendi que a presença de Deus não estava aqui. E o que foi que eu fiz? Fiz uma oração e despedi todo mundo para as suas casas. Porque não é sobre um protocolo religioso, não é sobre nós fazermos de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas é sobre entendermos que existe uma conexão dos céus juntamente com a terra, e nós invocamos essa presença, porque sem Ele nada podemos fazer. E quando nós olhamos para esse contexto aqui, a qual eu iniciei, quando falava da Arca da Aliança, estava falando sobre a simbologia máxima da presença de Deus no ambiente. Quando falava da Arca da Aliança, agora estava falando que Deus estava presente. A Arca da Aliança, ela foi roubada pelos filisteus, colocaram em cima de um carro de boi e levaram para um determinado lugar. Só que a presença era tão grande que na sala que colocaram a Arca da Aliança, todas as outras imagens, todas as outras estátuas de outros deuses caíram e começaram a se romper, porque não conseguiram ficar diante daquilo que representava a presença de Deus. Você consegue entender? Ixi, não estou pregando para crente hoje não, misericórdia. Vamos lá. Senão a gente encerra também aqui, a gente nem começa. Amém? Vamos lá? Glória a Deus, vamos lá. Quero que você entenda hoje aqui o que Deus está trazendo para a gente aqui. Vamos lá. Davi, quando ele começa a reinar, ele pega o reinado, ele entende que está faltando algo. Eu quero que você entenda, gigantes, urso e leões são apenas conquistas. O que importa é a presença. E Davi, quando ele chega diante de Israel, ele entende que está faltando a presença, porque a Arca da Aliança não estava ali. A Arca da Aliança, ela foi roubada e já passava 20 anos sem ter a Arca da Aliança dentro do palácio. Já tinha 20 anos sem ter a Arca da Aliança dentro do lugar onde que era para ela estar. E as pessoas estavam tocando a vida sem precisar da Arca da Aliança. Por quê? Porque eu quero que você entenda nessa noite. Para perder é muito fácil. Mas para retornar o processo, para você retornar ao ambiente de adoração, para você retornar e trazer de novo aquela medida de glória a qual Deus deu, é muito mais complicado. Você consegue entender isso? E as pessoas, elas têm medo dos processos da vida, porque trazer a arca não era simplesmente colocar de volta em cima do carro de boi e as coisas acontecerem. Não, as pessoas conheciam um Deus de Israel, as pessoas conheciam o que a arca representava, e Deus tinha determinado um protocolo. Ele falou que para carregar a Arca da Aliança tinha que ser levitas, porque a arca não carrega sozinho, é em coletivo, é em conjunto. Você não carrega a presença sozinho. É por isso que a igreja não é uma ideia de um pastor, a igreja não é uma ideia de Paulo, a igreja não é uma ideia de João, a igreja é uma ideia de Deus. É por isso que nós nos reunimos para congregar. Mas Davi, ele quis trazer a presença de qualquer jeito, ele quis trazer a presença de qualquer maneira. Não importa, eu preciso da arca aqui, tragam a arca. Sabe, a arca, ela passou 20 anos na casa de Abinadab. Quem era Abinadab? Abinadab era o pai de Uzá e o pai de Aiô. E os dois tiveram a incumbência, Uzá e Aiô, de trazer essa arca. E quando falou que ia trazer essa arca, fizeram uma grande festa. Quando chegou no vale de Nacon, eles pararam para descansar.
Só que no meio desse processo da parada, a Bíblia diz que um boi tropeça e a arca vai cair. Quando a arca está próxima a cair ao chão, usar com muito carinho, com muita reverência, querendo fazer as coisas do jeito dele, ele vai lá e coloca a mão na arca para a arca não tombar. E o que acontece? A Bíblia diz que ele morre fulminado naquele momento. Sabe o que eu acho interessante nesse capítulo 6? Que a Bíblia diz assim: e Deus se irou contra Uzá, por ele ter colocado a mão na arca. Ah, como assim? Quero que você entenda, Deus estabelece princípios necessários. Tem lugares, tem coisas, tem pessoas que não é para você tocar. Você consegue entender isso? Porque tem pessoas que Deus consagrou, tem pessoas que Deus levantou. Davi, entendendo isso, mais lá na frente, ele teve a oportunidade de se vingar contra o homem que queria o matar. Não era o homem que estava com fofoca, não era o homem que estava falando mal dele, era o homem que queria matar ele. Ele tem a oportunidade de matar, mas ele diz: eu não vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Por mais que Deus tinha rejeitado, por mais que Israel tinha rejeitado, ainda assim ele reconhecia aquilo que Deus tinha feito na vida de Saul. Tem pessoas com a vida toda desgraçada, toda atrasada hoje, porque tem prazer de tocar em ungidos. Tem prazer de tocar em um ministro de Deus. Não falo só de pastor nesse momento, mas eu falo do irmão que talvez não tem título nenhum, mas é alguém de oração. Você tem prazer em levantar uma fofoca, levantar uma calúnia. Estou falando de alguém que toca aqui. Estou falando de alguém que é um diácono, é servo como Estevão. Você consegue entender? Tem alguém comigo aqui? Reveja os seus usos, reveja os seus costumes. Reveja qual é as suas críticas. Uzá, ele cresceu junto com a arca. Ele ia tomar café, a arca estava lá. Ele ia almoçar, a arca estava lá. A arca para ele era coisa comum, então ele tratava de qualquer jeito. E as coisas de Deus não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Mesmo que você tenha nascido dentro de uma igreja, mesmo que você passou a sua infância, a sua adolescência, ainda assim tem coisas sagradas e consagradas ao Senhor. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Não é só movimentar a roda, não. Porque quando você faz as coisas de qualquer jeito, entenda, não é sobre ter intenção boa. Deus não está nem aí para a sua intenção. Deus quer saber sobre os princípios estabelecidos. A intenção de Uzá era boa, ele não queria que a arca caísse ao chão. Mas Deus tinha estabelecido: não, quem toca na arca é só levita. Eu separei um povo. Eu consagrei um povo, e é esses que podem fazer. Quero que você entenda. Davi, ele ficou com muito medo. Ele falou: sabe de uma, deixa essa arca no lugar mais próximo. A Bíblia diz que Davi teve medo, ele não queria mais levar aquela arca para a casa dele. Alguém que tinha intimidade, alguém que cresceu junto com a arca, foi morto na frente dele. O primeiro contato de Davi com a presença foi a morte. Você consegue entender? Vamos lá, alguém precisa entender isso. A Bíblia diz que Davi teve medo de Deus. Eu preguei aqui domingo sobre homens que não tiveram medo de Deus, e um desses foi Davi. Mas nessa ocasião, nesse tempo, nessa situação, nessa circunstância, Davi teve medo. Ele falou: essa arca tem que ficar por aqui. E ele dá uma ordem. Eu quero que você entenda. Ele não pede para que a arca seja colocada na casa de Obed-Edom. Você sabe o que significa Obed? Obed significa escravo. Você sabe o que significa Edom? Obed-Edom, escravo de Edom. Era um Zé Ninguém. Era alguém de uma casa simples, à beira da estrada. Mas Deus não vê como o homem vê. Obed-Edom não estava no radar. O vale de Nacon não estava no radar de Davi, mas estava no radar de Deus. Deus estava marcando o encontro naquele dia na casa de Obed-Edom, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Até a desobediência de Uzá, Deus cooperou para abençoar a casa de Obed-Edom. Coloca a arca na casa dele. E vamos ver o que acontece. Se ele morrer, problema. Falo de Davi nesse momento.
Só que a Bíblia diz que passou uma semana e Obed-edom, ele fazia uma coisa que Abinadab e os filhos não faziam. Ele honrava a presença. Foram 20 anos de arca dentro da casa de Abinadab e não tem nenhum relato de bênção, porque tem gente que carrega a presença de qualquer maneira, tem gente que não tem amor, tem gente que não tem honra, tem pessoas que não têm prioridade com a presença. Então não é sobre a presença apenas, não é sobre você ser um membro de uma igreja, não é sobre você ter uma carteirinha de uma igreja, não é sobre você ser diácono, pastor, não é sobre você ser um levita, não é sobre nada disso, é sobre você ter honra. É sobre você honrar. É sobre você viver um nível de honra. É sobre você saber para que e por que você foi chamado. As pessoas fogem dos processos. A Bíblia diz que passou-se 3 meses e chegou a notícia no palácio de Davi. Rei! Obed-edom agora está muito abençoado. A família dele foi abençoada. A casa dele chegou ao crescimento, chegou a abundância, chegou a prosperidade, chegou um tempo de glória. As pessoas estão passando por lá, estão sendo curadas. Está acontecendo coisas absurdas, milagres. Sabe por que Obed-edom acordava, ia diante da presença e honrava o Senhor? Dava meio-dia, ele honrava o Senhor. Dava à tarde, ele honrava o Senhor. Talvez passava noites honrando o Senhor, porque ele sabia que ele foi privilegiado, ele sabia que foi presenteado pela presença de Deus na casa dele. Se 3 meses aconteceu todas essas bênçãos, agora imagina nós, que Deus mora dentro de nós. Imagina que a presença vive em nós todos os dias. Por que não está acontecendo os milagres? Por que não está acontecendo as bênçãos? Está faltando honra aí. Está faltando o princípio da honra aí. Você tem que crescer em todas as esferas. Emocional, você tem que ser alguém mais equilibrado. Financeiramente, você tem que ser alguém mais estável. Espiritualmente, você tem que ser alguém maior, tem que ser alguém menor, mas tem que ser alguém segundo o coração de Deus, não pode ficar igual. Por que eu falei menor? Porque a Bíblia diz que o menor no reino, aquele que serve mais, ele se torna o maior. Tem que ter uma diferença. Sabe o que Davi fez? Vamos voltar à casa de Obed-edom. Primeiro ele nem quis entrar na casa, ele estava com medo, estava amedrontado. Mas agora chegou um tempo de bonança, chegou um tempo de vida. Vamos voltar à casa de Obed-edom. A Bíblia diz que ele chega com efode. Ele chega todo arrumado como rei. Ele chama os levitas e fala: carregue do jeito que tem que carregar. Como? Passando uma travessa de madeira pelas argolas. E agora, sabe como é que fazia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chegava no 6º passo, agora parava a arca e cantava um louvor, levantava uma oração e fazia um sacrifício de um cordeiro e de um boi. Agora era assim, a cada 6 passos parava. Só que a Bíblia diz que Davi, ele começou a louvar o Senhor com todas as suas forças. Você consegue entender? A cada 6 passadas ele parava, ele começou a tirar o efode, ele começou a tirar algumas roupas que pesavam, porque ele queria dançar na presença de Deus, ele queria maravilhar, ele estava a fim de honrar. A presença do Senhor é realidade ali naquele momento. A glória do Senhor desce. E o primeiro princípio que eu entendo é: para perder é fácil, mas para recuperar é difícil, porque precisa de um processo. O processo de 6 passos, matar um animal, um processo de 6 passos, e agora levantar a adoração, um processo de 6 passos, e agora levantar um clamor. As pessoas não querem pagar o preço para voltar. Ela quer falar sobre como ela foi ferida. Ela quer falar de como os filisteus entrou e saquearam a casa. Elas querem falar sobre como a presença é difícil de novo para trazer. Ninguém se habilitou antes de Davi a trazer a arca, porque eles não queriam a presença de Deus no meio deles, porque certamente atrapalharia a vida de pecado ao qual eles estavam escravizados. E eu pergunto para você nessa noite: você quer a presença de volta? Você quer a presença de volta? Você quer voltar a viver milagres? Porque para você voltar a viver milagres, porque para você voltar a viver em uma dimensão de glória, você precisa de determinação.
Você precisa de foco. Você precisa de força. Você precisa de amar demais. Porque você já conhece a trajetória. E às vezes é ruim voltar porque nós precisamos passar os mesmos processos. Os mesmos lugares que o filho pródigo passou. Com o coração todo orgulhoso. Cheio de dinheiro para gastar. Ele teve que retornar totalmente dilacerado e com fome. A saída pareceu ser triunfante. Quantas pessoas saíram e se alegraram? Agora a minha vida está andando. Depois que eu saí da igreja, agora está mais fácil, está mais light, está mais de boa. Eu não preciso prestar conta da minha vida para ser ninguém. Agora está uma delícia. Mas vai chegar o dia das alfarrobas. Chega. Principalmente se for o Senhor que te deu o que você tem. Vamos lá. Porque toda vitória sem a presença de Deus é ilusão. Não é sobre trazer de volta de qualquer jeito. Carro de boi é costume dos ímpios. Carro de boi foi como os filisteus tiraram a arca de dentro de Israel. Tem uma maneira correta para você trazer a presença, e não é do teu jeito, não é de qualquer maneira. Tem que ser no coletivo. Você vai precisar de ajuda, sim. Você vai precisar chamar, a gritar socorro. Me ajuda, por favor. O toque de usar foi o toque da irreverência. Foi o toque de querer fazer de qualquer jeito. Foi o toque de querer apenas que as coisas se movimentem. Vamos lá. Tem alguém entendendo essa mensagem? Deus está chamando você a um tempo de honra. Deus está chamando você a um tempo de zelo, a um tempo de você fazer novamente as coisas com amor. Não é sobre eu vou tentar a última vez. Não é sobre eu estou dando a última chance, a última oportunidade. Já não sei mais o que eu vou fazer. Se não der certo dessa vez, não é você que dá prazo se você nasceu de novo. A Bíblia diz que o nascido de Deus não sabe de onde vem nem para onde vai, porque ele é soprado por Deus. Não é sobre você estabelecer. Quantos livramentos ele já te deu, quantas vezes ele tirou já você do vale da morte, quantas vezes agora você vem só porque a vida melhorou um pouquinho, estabeleceu o seu prazo, estabeleceu o seu jeito, estabeleceu a sua maneira, dizer o jeito que vai carregar a presença e aonde você vai colocar a presença. Não é do seu jeito. Não é da sua maneira. Tem muitos usás hoje dentro das igrejas. O que são os usás? São aqueles que não foram chamados para fazer tais serviços. Estão fazendo de qualquer jeito, estão fazendo de qualquer maneira. Tem muito usar fazendo o trabalho que era para você estar fazendo. Vou repetir. Tem muitos usars fazendo o trabalho que era para você estar fazendo. Mas você resolveu de alguma maneira se retrair, se tornar apenas um crítico. Se tornar apenas aquele que olha os problemas, os defeitos e não vê o dia daquilo acabar. Mas quando tem levitas apaixonados, quando tem levitas que está com o coração totalmente voltado para Deus, eles começam a viver em uma dimensão completamente diferente. Você sabe o que tinha na arca? Dentro da arca tinha as tábuas. Dentro da arca tinha o maná. Dentro da arca tinha a vara de Arão. As pedras da lei representavam a palavra. Porque onde tem a presença de Deus tem palavra. O maná representava os milagres, porque onde tem a presença de Deus tem milagres.
A vara de Arão representava a missão, porque aonde tem a presença de Deus, tem missão, tem trabalho, tem coisas a ser feitas, tem coisas para montar, tem coisas para fazer, tem coisas para ser movimentado. Você consegue entender? Então, não era apenas um caixote de madeira, mas era a representatividade, era aquilo que ele carregava. Não é apenas uma igreja, não é apenas um lugar, mas é sobre você adorar, é sobre você estar com o coração totalmente lavado pelo sangue do Cordeiro, é sobre você ter uma mente cristocêntrica, é sobre você ter uns olhos cristocênicos, é sobre você movimentar a presença, movimentar a glória, é sobre você representar a cidade, dizendo que aqui o Senhor Ele comanda, dizendo que a presença está de volta. Pode bater tambor, pode enterrar frango, pode acender vela, mas Deus todavia permanece vivo, em pé, trabalhando e fazendo por aqueles que o amam, fazendo por aqueles que estão dispostos a andar a segunda milha. A igreja tem um tempo diferenciado para nós vivermos. Tem um tempo diferenciado para nós vivermos aquilo. Eu quero que você entenda, a arca não volta sozinha, é preciso ir buscar. A presença não volta sozinho, é preciso ir buscar. É preciso ajoelhar de volta, é preciso pagar o preço. Que preço é esse? É o preço da humilhação da sua carne. O preço Jesus já pagou, o preço espiritual já foi pago. Mas existe a mortificação da carne. Existe uma cruz para a sua carne. Buscar-me-ei e encontrarei quando buscar de todo o coração. E buscar de todo o coração não é fácil, porque nós trabalhamos com restrições. Nós trabalhamos com limites de confiança. Se eu perguntar, você está disposto a viver 100% para Deus? Com os seus lábios você vai dizer sim, mas o seu coração vai dizer, mas tem isso, aquilo e aquilo outro. Você vai dizer não. Por isso que a Bíblia diz que tem que dizer sim, sim, não, não. É o sim com a sua boca e o sim com o seu coração também. É você fazer autoanálise, conseguir analisar o seu coração. Dizer, Deus, realmente a minha riqueza não está em ti, porque a Bíblia diz onde está a sua riqueza, aí está o seu coração. O que é riqueza? É valores. O que é valores? É aquilo que é importante para você. Então, quando tem um crente querendo viver 100% para Deus, ele começa a viver coisas maravilhosas na vida. A Batista não pode mudar a tua vida, a Assembleia, a Quadrangular, a Presbiteriana, Congregação, a Igreja Puleiro dos Anjos. Não vai, não vai. É placas. Não é sobre ambiente, é sobre coração. É sobre estar diante da presença 100% resolvido. É sobre querer viver de fato. Deus, eu quero viver de fato, não importa quem vai se levantar. E o que mais se levanta contra você é você mesmo. Você se torna o seu próprio advogado, porque você conhece as suas causas. Ah, mas eu tenho algumas necessidades. Ah, mas eu não consigo me livrar disso. Toda vez eu caio na mesma coisa, toda vez eu caio no mesmo problema. Conversava com alguém agora ali no final do culto. Pastor, estou querendo voltar. Coloquei uma cadeira ali. Ficou alguns minutos e não conseguiu, foi embora. Você consegue entender? Estou falando de agora, não estou falando de 10 anos atrás, não. Estou falando do culto de quarta-feira hoje. Se você entendesse as oportunidades que Deus tem te dado, quando você está diante da presença. Se vocês entendessem o que Deus quer movimentar em você, na sua casa. Quando você está nessa esfera aqui, todos os demônios abrem os olhos para roubar aquilo que o Senhor está te entregando. Para tirar aquilo que pertence só a você. Aquilo que Ele guardou só para você. Você é portador da presença, eu quero que você entenda isso. Você foi chamado para viver um tempo diferente. Vamos lá, vamos lá.
amada canto labada sobre lebaço. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, meu Deus, tudo deixarei. É necessário voltar do zero. É necessário recomeçar mais uma vez. Necessário novamente colocar o despertador, acordar de madrugada, orar. Sabe, isso não são obras, isso é você reconquistando o seu lugar de autoridade. Deus sabe a intenção do coração, Deus sabe o que você quer movimentar, mas Ele precisa mostrar para os demônios quem você se tornou. Eles precisam mostrar para os demônios aquilo que você acredita de fato. Jó, ele não perdeu nada, sabe por quê? Tudo que ele tinha era Deus. Vou repetir, Jó, ele não perdeu nada, porque tudo que ele tinha era Deus. Deus me deu, Ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele bendisse o nome do Senhor. Quando alguém chegou próximo a ele dizendo: ei, está na hora de você abandonar este Deus, ele levanta e diz: tu é louca, mulher, tu agora está falando contra nosso Deus. Está na hora de você voltar a ter tudo que você tem é Deus. Coisas e lugares e pessoas são transitórias. Coisas, lugares e pessoas é tudo transitório. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala na 2 Coríntios capítulo 4, verso 18: portanto, não tenha os olhos naquilo que é visível, porque tudo que é visível é temporal, mas tenha os olhos naquilo que é invisível, porque o invisível é eterno. Não era qualquer pessoa que estava falando, era alguém que abriu mão de todo o seu glamour, de todos os seus títulos. Alguém que poderia sentar à mesa de César, agora estava dentro de um calabouço, sendo chicoteado por amor à palavra, por amor a Deus. Sabe, eu vejo pessoas com tanta raiz de amargura. Mas assim como na arca só tinha coisas boas, missão, milagre, e o que mais? E palavra. Dentro de você também, você só tem que guardar coisas boas. Porque hoje a arca é você que é o portador da presença. Você não é uma lixeira para ficar carregando ressentimentos. O que é ressentimento? É sentir de novo aquilo que você sentiu um dia que te fez mal. Você não é uma lixeira para ficar carregando coisa ruim, para ficar carregando mágoas. Sabe, assim como Deus um dia chegou para as igrejas, Esmina, Filadélfia, Ele falava tudo, Ele falava as qualidades, mas Ele dizia: o que eu tenho contra ti é... Eu vejo pessoas hoje dentro de uma igreja, quando olha para o lado e vê o irmão, diz: o que eu tenho contra ti é... Você consegue entender isso? Você sabe o que você perde quando você tem isso? O que eu tenho contra ti? Porque eu tenho contra ti é papel de um juiz, é papel de alguém que pode julgar. Nós não fomos chamados para julgar. Deus só nos chamou para nós julgarmos uma pessoa, que foi Jesus, e nós o matamos. Você consegue entender? Quem matou Jesus foi eu. Quem matou Jesus foi você. Não foi Pilatos, não foi Anás, Caifás, não foi aquele povo que estava revoltado, mas fomos nós com os nossos pecados.
Ele diz no capítulo 5 de Romanos que Ele nos amou ainda quando nós éramos pecadores. No capítulo 3 de Romanos, verso 23, ele diz: pois todos pecaram e encarecidos estão da glória de Deus. Vamos lá, igreja. Mas ele também vem com alívio no capítulo 5, dizendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é um resgate. Não estou te chamando nessa noite a um resgate para a religião, para a batista, para nada, não. Estou chamando você novamente para você trazer a presença de volta. Estou chamando você para você trazer novamente aquilo que faz sentido, que dá sentido à sua vida. Dá para ver nos seus olhos quanto você tem sofrido, dá para ver nos seus olhos o peso que você está carregando e quanto todo dia você tem que rejeitar a presença. Eu amo aquele versículo de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se atentamente ouvirdes. Está ouvindo? Se atentamente ouvirdes e abrir a porta do seu coração, entrarei, cearei e farei morada. Não acha, eu vou falar para você. A porta do seu coração não é aberta quando você atravessa a porta da igreja, não. A porta do seu coração é aberta quando você resolve perdoar aquele que você acha que não é digno de perdão. A porta do seu coração se abre quando você fala para o Senhor: eis-me aqui, aonde o Senhor me quer, o que é que o Senhor quer que eu faça, aonde quer que o Senhor quer que eu esteja, eu estarei. Assim como diz, esqueci agora, porque o seu povo é o meu povo. Quem lembra aí, igreja? Vocês aí. Ruth, obrigado. Porque o seu povo é o meu povo. Nós somos casados com o Senhor. Nós somos os noivos, as noivas. O seu povo é o meu povo, ou seja, nós não selecionamos as pessoas para nós amarmos, porque quem abria a porta para Jesus também abria a porta para Judas. Quem abria a porta para Jesus também abria a porta para Pedro. Só que o que mais rejeita é o que mais trai. Você consegue entender? O que mais tem ciúme é o que mais trai. Você consegue entender? Quantas pessoas dizem: eu tenho um zelo pela obra, não pode ser de qualquer jeito, e não vai buscar a presença. Eu vejo os levitas, um cutucando o outro, olha lá o louco, carregando a arca em cima da carroça. Até o momento que a arca cai, o homem coloca a mão e morre. Não falei que ia morrer lá, quebrou a cara, ó. Foi fazer de qualquer jeito. Mas infeliz, era para você estar carregando. Era para você estar louvando. Era para você estar pregando. Era para você estar cantando, seu infeliz. Toca na pessoa do lado: você tem sido feliz ou infeliz? Você tem sido rebelde ou obediente? Você é um Uzá ou você é um levita? Vai, vamos lá, cutuca ele. Deixa ele chateado assim, sabe? Deixa ele zangado só com o pregador, não. Deixa ele zangado com você também. Aleluia. Igreja, nós precisamos acordar. Acabou o ano. A Bíblia diz que os últimos dias, os dias se abreviariam. O tempo está passando assim, ó. Não vai acontecer nada mais desgraçado assim para você dizer: ah, não, agora você para desse tempo. É capaz de você ser mais abençoado ainda, mas não é sinal que Deus está te aprovando. Não é sinal que Deus está com você. Porque bênção não é sinônimo de aprovação. Eu quero que você entenda isso. Não é porque não tem ninguém doente na sua casa, não é porque está sobrando um dinheirinho que Deus está te aprovando. Eu quero que você entenda isso. Eu quero orar com vocês.
Vocês estão muito tensos. Vamos lá. É mensagem de amor, mensagem de doido. Para pregar isso aí tem que amar demais, igreja. Vamos lá, vamos lá.